Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez nós vamos resolver o último exercício da nossa lista de exercício. Então vamos aqui ao enunciado. Bom, o enunciado diz o seguinte: melhore o exercício 96 criando, além da função média, uma outra função chamada situação, que vai retornar para o programa principal se o aluno está aprovado, em recuperação ou reprovado. Essa nova função vai receber como parâmetro o resultado retornado pela função média. Então vamos à tela do visual. Bom, como o exercício de número 100 se trata de uma continuação e melhoria do exercício de número 96, então vamos abrir o exercício de número 96. Perfeito, vamos agora renomear ele para algoritmo 100 e agora vamos iniciar. Bom, então no exercício de 96 a gente está capturando a primeira nota do aluno, guardando isso dentro da variável N1, capturando a segunda nota e guardando dentro da variável N2. Depois a gente pega o N1 e N2, passa como parâmetro para dentro da função média, que calcula a média dessas notas e retorna e guarda isso dentro da variável R. E depois a gente simplesmente apresenta o R. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é, como a gente vai precisar retornar dois valores, eu vou chamar R de R1. Então, R1, tudo que aqui que é R eu vou chamar de R1, tá? Ok? Porque agora a gente vai precisar criar uma outra função para calcular a situação do aluno. Então aqui a gente está calculando a nota, tá? A média do aluno, e agora a gente vai criar uma outra função que eu vou chamar de situação, situacão. E situação vai receber um valor que eu vou chamar de A, tá? Que no caso vai ser o próprio R1, mas eu vou colocar aqui como A, e ele vai ser um valor do tipo real, e vai me retornar um valor do tipo caractere. E aí eu vou começar aqui o início da minha função, o fim da minha função, e aqui dentro eu vou de fato executar o meu código. E aqui eu vou criar uma condição simples dizendo o seguinte: se A for menor do que 4, então retorne a seguinte palavra, reprovado. Vou colocar um R maiúsculo, reprovado. Se não, se o A for maior ou igual a 4 e A for menor ou igual a 6, então retorne recuperação. Agora, por último, se não for nenhum desses casos, você vai retorne aprovado. Ótimo. Aqui agora a gente vai simplesmente colocar um fim C e aqui um outro fim C. Esse fim C para fechar com esse C e esse fim C para fechar esse fim C, esse C. Perfeito. A partir de agora a gente pode simplesmente apresentar a média, né, que a gente já apresentou, e por último a gente vai apresentar a situação do aluno dizendo o seguinte: situação do aluno. E aqui a gente vai passar o R2, que a gente não criou ainda. Então agora vamos criar R2. Vou criar aqui em cima, tá? O R2 vai receber a função situação, que vai receber como parâmetro R1. Então perceba só, eu tô pegando aqui, passando N1 e N2 como parâmetro para a média, calculando a média e guardando o resultado da média dentro de R1, e depois eu tô pegando R1 e utilizando como parâmetro dentro da minha função situação para calcular o R2. E aí eu apresento o R1 e na sequência apresento o R2. Perfeito, aparentemente está tudo certo, só falta a gente justificar aqui, né? Então, R1 e R2 serão o retorno da função. Além disso, a gente precisa declarar aqui R2 como sendo do tipo caractere. Perfeito, agora é só pressionar o F9, a primeira nota é 5 e a segunda nota é 7, e tá lá, a média é 6 e o aluno está em recuperação, porque ele caiu nessa condição, que é maior do que 4 e menor ou igual a 6. No caso, ele é igual a 6, por isso ele está aqui em recuperação. Agora vamos fazer um aluno aprovado, tá? Ele tirou 9 e 8, e ele tem a média de 8,5 e está aprovado. Agora vamos fazer um aluno reprovado, que tirou 2 e 3, e a média dele é 2,5 e ele está numa situação reprovada. Bom, então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa sequência de solução de exercícios. A ideia agora é resolver esses exercícios numa linguagem de programação específica. Se você quiser deixar alguma sugestão no comentário, entre Python, Java, C# e outros. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido bastante, exercitado o seu cérebro para reconhecer padrões e solucionar algoritmos, e te vejo num futuro próximo.